a nossa hashtag está aberta para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos a São Januário, porque lá está o nosso time, né? Nosso narrador Gustavo Villani, o Guga, Felipe Bastos e o intrépido Lédio Carmona. É isso aí, meus amigos. Olha, eu diria para vocês que no caso do Vasco a gente viu alguns problemas repetidos e algumas soluções também que a gente já viu em outras oportunidades. A irregularidade do Vasco dentro do jogo, né, alternando muitos momentos, e a regularidade de Verratti. E quando a bola chega, o homem é Guarda. Ele mete a bola na rede e ajudou o Vasco a mais uma vitória. Boa noite, Guga. Se inscreva no canal, hein? Deixe seu like. Não seja uma pessoa triste, acredite nos seus sonhos. Vamos ouvir falar um pouco do Vasco aí. Beleza? Tamo junto. Prazer, amigos. Boa noite a todo mundo que tá ligado. Eu vou acrescentar algo aí, cara. Fazia 6 meses que o Vasco não fazia 3 gols num jogo. Quê? E eu acho que esse é o Vasco não fez 3 gols no meu lugar? Na Sul-Americana? 3-3? Como que tem 6 meses que não faz 3 gols? Um time que abre 2 gols contra o Melgar fora de casa na estreia da Sul-Americana e toma um empate. Time que não venceu no Campeonato Carioca, o Sampaio Correia, enfim. É um Vasco que não entrega paz, que mesmo contra adversários tecnicamente muito inferiores, sofre por insegurança, e isso vinha, né, sendo repetido pelo Carille, um time que mentalmente se desfazia quando tomava um gol, não virava jogos, enfim. Então, eu acho que a eficiência é outro ponto que eu acrescento aí, para dar uma grande festa, calma, paz para o Carille mesmo trabalhar, porque é isso, Lédio, o time pode não jogar a bola como o torcedor espera. Se chegamos à Sul-Americana na temporada passada, trouxemos reforços para 2025, as coisas vão andar, e não estão andando até aqui como... Agora, resultado, o Vasco tem. Boa noite. Boa noite, Guga. Boa noite, Felipe, galera aí do estúdio. Então, eu acho que o Vasco é um time competitivo. É muito competitivo, mas acho que ele tem tido mais sorte que juízo no jogo, por mais competitivo que ele seja, né? Eu acho que faltam ideias. O time conseguiu vencer, porque competiu e foi muito eficiente, como o Mansur já pontuou, o Alex também, o próprio Diniz. O time foi eficiente, teve um artilheiro, um jogador que já fez 13 gols na temporada, a gente ainda está em abril, já deu 2 assistências. E teve um jogador que eu acho que tem feito a diferença, começa a fazer a diferença, que o pessoal do estúdio não citou nesse início, mas eu acho que vale a pena pontuar pela regularidade também. O Coutinho voltou a jogar. Coutinho tá jogando bem. E bem ou mal, jogou muito bem contra o Melgar. Jogou bem também contra o Porto Cabelo, tá? Mas com tudo isso que o Vasco deu muito azar contra o Porto Cabelo. O Sport teve momentos do jogo, e não foram poucos momentos, que foi melhor que o Vasco. Foi mais organizado, mais criativo no meio campo, mais sólido defensivamente, por mais que tenha levado 3 gols, mas não teve eficiência, não teve o Verratti e não teve a clarividência do Coutinho para distribuir bolas e conseguir organizar o time em alguns momentos que foram determinantes para o Vasco. Acho que o Vasco só tinha 2 meios de campo marcando, que era o Tietê e o Hugo Moura. Ficava um buraco no meio de campo, porque o Garré e o Nuno não marcavam. Aí o meio de campo do Sport dominava, pô. Era isso. Os cofres, mas pode trazer instabilidade dentro de campo. Mas eu acho que é isso. O Vasco compete e é muito eficiente contra um esporte que é mais organizado, mas que precisa mais de eficiência e que poderia ter uma vida melhor no campeonato até agora, né, Felipe? Felipe Bastos, boa noite. Boa noite, Guga, boa noite, Lédio, boa noite, pessoal da bancada. Realmente, o Sport ele precisa aliar esse desempenho ao resultado, né? Porque a equipe do Sport jogou muito bem no primeiro tempo até o gol do Vasco. O Vasco consegue o gol com o Nuno participando, né? O Nuno, o Coutinho e o Garré são jogadores que precisam se associar. E o Verratti é o cara que vai fazer o gol. O Nuno estava longe do jogo porque também a equipe do Sport, com bloco alto, não deixava o Vasco jogar. E aí, numa escapada do Nuno, aconteceu a falta. Aí o Garré, inteligentemente, poderia ter muito bem finalizado a jogada, faz um cruzamento e consegue o primeiro gol. Ele é muito bom no ataque, agora defendendo, esquece o Garré. Até o final do primeiro tempo, o Sport se perdeu um pouquinho no jogo. E o Vasco conseguiu fazer o segundo. Mas é melhor que o Lloyd. Muito melhor que o Lloyd. Por
você, Nuno Coutinho Debilóide. e Payet terminam o jogo com um passe para gol cada, é isso? Isso. Coutinho primeiro, o Payet o segundo. E o Nuno o segundo, né? E o Payet o terceiro. E o Vasco, ele volta para o segundo tempo, volta desligado. O cara, ele fica muito nervoso, a gente vê aqui no banco de reservas, porque o Sport voltou muito bem no segundo tempo. Voltou pressionando, voltou tentando amassar a equipe do O Vasco. Garret não tava buscando marcando, gol. cara. No último terço, a equipe do Sport ela escolhe muito bem a sua E o jogada. Lucas Lima jogou Uma muito finalização bem na trave ali do também. Paqueta. Então é um time que é organizado, mas falta aliar o desempenho ao resultado, a finalizar a jogada, a Isso terminar aí. em gol. E o Vasco aproveitou, para mim, as O Sport jogou bem contra o Palmeiras, contra o São Paulo e hoje. Só que tem que passar pra gol, né, filho? E achou o gol contra o Vasco. E gol foi contra do Hugo Moura. O escanteio mal batido, o escanteio baixo. O Hugo Moura foi cabecear a bola e botou pra dentro do É gol. o cara que mantém, que retém, que consegue dar uma assistência. É o refinado. O Alex Teixeira também entrou muito bem e deu aquele vigor, né? Que o Vasco precisava. Mudou a partir da substituição. Aí o Vasco precisava por quê? Ia ter campo para correr, com o Adson de um lado, com o Ryan do outro lado. E o Vasco conseguiu essa transição, essa O Alisson entrou bem, depois de uma caída, que tinha que marcar também. Algo que a torcida vinha flagrando nos últimos jogos. O banco do Vasco não mantém o ritmo do time titular. E hoje isso não aconteceu. O time melhorou com as alterações, com a turma que veio Melhorou, da reserva. porque o Sport estava marcando muito na frente. O Vasco foi no contra-ataque com a velocidade do Adson e do Ryan. Fez o gol. E o jogo estava ficando muito perigoso. Era pra ter feito mais, né? Pegar, perder um gol feito. E o Adson também. Perdeu, né? Que estou de fora da área. Dão alguns dias de paz o treinador do Vasco depois da vitória de hoje? Nada a ver com terça-feira, Diniz. Em nenhum momento o Carille foi apupado. Não, mas ele saiu correndo igual. A gente não sei se pegou a câmera. Cara, eu vi a coletiva. Na terça-feira, quando o time vence e tem um apito final, ele vai correndo direto. Eu vi a coletiva, ele falou que correu, que corre sempre. Ele corria no Corinthians, corria no Santos, corria no Japão. Só não correu contra o Botafogo, que estava com o joelho doendo, que tem problema no joelho. Cumprimentar os seus jogadores após o apito. Quer dizer, hoje eu não prestei atenção, hoje ele repetiu. Ele sempre corre. Hoje ele não precisa mais repetir, né? Se ele estava com receio do torcedor, queria proteger os jogadores, hoje não precisava. Eu já tinha visto isso no Santos também, tá? Não é uma novidade, uma Tá exclusividade vendo? do Vasco. Ele quis manter. Eu fiz num jogo ruim. Hoje, que é um jogo bom, eu vou fazer da mesma coisa. Só posso ter essa leitura. Não Ele não consigo foi entender. vaiado hoje. Ele não foi vaiado em nenhum momento. Né? E muito pelo contrário. A gente precisa falar também, as substituições na terça-feira não fizeram com que o Porto Cabrejo tivesse mais oportunidade. E contra o Melgar também. Sim. E contra o Melgar também, e isso é uma reclamação da torcida do Vasco, mas hoje as substituições fizeram a diferença para o Vasco. Ele foi muito Estava ganhando, inteligente em cara. botar o Adson e Quando o Vasco tá ganhando, ele bota um time no contra-ataque. Igual fizeram, igual ele fez hoje. E hoje deu certo. Com os outros dois times não saíram. E aí Solta o time. solta o time. Ia ter campo para Pois é, saíram, só que o Melgar cruzou muita bola na área, né? O terceiro gol do Vasco também. Olha, ele ganha força, apoio, sobrevida e vou te falar, muito além dos resultados, viu, Diniz? Porque o elenco tá com ele. O Verret Tá mesmo. aqui na terça-feira. Isso eu percebi também. No banco de reservas. Só para pontuar, a semana agora é pesada, né? Ceará em Fortaleza, quarta-feira, e clássico contra o Flamengo sábado. É o que tem. Não dá pra fugir. Campeonato Brasileiro não tem folga, né? Veja o começo do campeonato do Sport, por exemplo. Iniciou contra o Palmeiras. Depois São Paulo. Depois foi jogar contra o Palmeiras em casa. E agora o Vasco em São Januário. Ou seja, não vão dar para escolher adversário. Não tem escolher, não. Você vai precisar ganhar de vez em quando jogos improváveis para conseguir os seus objetivos no campeonato. Só mais uma questão com vocês aí para liberá-los. Sobre algo que chamou muito a atenção, pelo menos para mim, depois eu vou ouvir também Alex e Carlos Eduardo Mansur. O quanto o Sport conseguiu, enquanto pressionava o Vasco na saída de bola, conseguiu ter eficiência, né? E dificultar muito o jogo para o Vasco. O Vasco não conseguia sair, até que achou os gols e a partida mudou.
e o quanto o Vasco tem dificuldade para conter a posse de bola do adversário. Cansa. De conforto, Nossa, por cansa, exemplo, percebi isso o já. Sport tinha Também tô hoje achando o para gramado de São trocar Januário passes, muito alto. Não sei por que eu tô achando isso. incansavelmente ali, Mas já tem até uns que 4 ou 5 errasse, jogos, tô e percebendo aí que o sim o gramado Vasco tá alto, a conseguisse grama tá recuperar. alta. E tá dificultando Eu a acho bola que andar. precisa de um pouco mais de vigor ali Não sei no se é campo impressão minha. para tentar proteger melhor a sua defesa, porque hoje achei que o Sport teve muito conforto para jogar. Lembrando que os 3 jogos, né, só voltando um pouquinho ali, Diniz, lembrando que os 3 jogos do Sport, para mim, os 3 jogos do Sport foi melhor na totalidade dos minutos do jogo, o Sport foi melhor. Mas falando sobre isso, o centro do campo do Vasco, com o Tietchan Mas não faz e o gol? Moura no Onde ser primeiro melhor? tempo, Não faz gol? ele fica muito grande para o Vasco defender. Então, por isso que precisa que o Coutinho, Nuno, Garré desça para Sim, ajudar. isso aí que eu falei. Isso aí, ó. Acabei de falar isso aí. Durante ali o primeiro tempo, Só né, marca com o Tietchan e o Gumura. Fica muito campo para eles marcarem. Muitas das vezes o Sport conseguia construir dentro do campo, né? E isso é muito difícil, porque se você não protege o centro do campo, você acaba sofrendo finalização, sofrendo muitas coisas que acaba sendo perigoso para o teu time. Tô vendo o Um vídeo. dos gatilhos de pressão do Sport era quando a bola batia no Léo Jardim. Muitas das vezes, a gente falou isso aqui na transmissão, em determinado momento do jogo, o Léo Jardim tocou mais na bola do que o Nuno. Tá. Porque os gatilhos de pressão do Sport induzia a bola para dentro. 11-6, né? E 11-6 naquele momento. Induzia a bola jogada no Léo Jardim para eles pressionarem e o Vasco não conseguia jogar. O jogo físico pro Vasco é ruim. O jogo do Vasco é jogo de posse de bola. Não é um jogo de transição, porque não tem esse jogador. É um jogo de associação e posse de bola. Isso no primeiro tempo ficou muito difícil pro Vasco. Depois dos gols, o Vasco conseguiu. Só para ilustrar, Lédio, o que falava, antes de você concluir e encerrar, a grama tá imagem alta. do Carille correndo logo após o apito final do Wilton Pereira, ele comemora e, ó, gente, a mesma corrida de terça-feira, só que terça-feira foi ruim. O time estava sendo vaiado ao vencer o Puerto Cabello só por 1-0. Hoje, com 3-1, ele repete o gesto. A gente pode gostar, discutir se o Vasco tem mais time para jogar o que está entregando, piriri pororó. Agora, o Carille é um campeão brasileiro pelo Corinthians da Série A. Tá ganhando jogos, né? Tá entregando resultado, como ele falou. Construindo, depois é campeão e tem o acesso na Série B. É um cara campeão paulista, é um tricampeão paulista, é um cara que merece respeito. Eu não estou discutindo o gosto do torcedor, estou falando sobre currículo histórico, lastro no futebol. Exatamente. Ele transformou o Vasco, não é um Vasco dos sonhos do torcedor, mas é pelo menos um time competitivo e que joga para ele, né? O time está se entregando para o treinador, para manter o treinador. Porque, na verdade, quando a gente fala do Carille, a gente fala em manter. Porque tem uma pressão muito grande em cima dele. Então, o time está fazendo a parte dele, para tentar preservar o trabalho do Fábio Carille, o que é importante. São jogadores experientes que estão jogando também pelo treinador. E sobre a pergunta do Felipe, eu assino o que disse o nosso Felipe aqui na cabine. O Vasco tem questões físicas há muito tempo que não conseguem ser corrigidas pela formação do elenco. Também acho. E aí, as outras coisas a gente não pode ver, que a gente não vê os treinamentos. Mas, normalmente, o time vai se desmanchando dentro de campo. Isso você vê claramente no segundo tempo. Aqui hoje o Vasco tinha reposição. E o Carille acertou nas substituições. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa seu like. Não seja uma pessoa triste, acredite nos seus sonhos. E parabéns ao Vasco aí por essa vitória, né? Tamo junto. Siga o canal Vascaíno Marombeiro ou canal Vascaíno. Deixa seu like, se inscreva no canal, dá essa força pra gente aí, beleza? Tamo junto e vamos que vamos.